Então, a gente começa mais uma hora da ciência, hoje com a nossa amada ex-aluna, ex-orientanda, Morgana, que vai trabalhar, então, vai falar, né, sobre aspectos moleculares, sobre ecoepidemiologia, patogenicidade e aplicação biotecnológica de leveduras negras. Eu estou muito curiosa, assim como a Mayra, eu estou muito curiosa com isso. Então, Morgana, tudo contigo, segue o baile. Então, tá bom. Então, boa tarde, boa noite, né? Eu gostaria muito de agradecer, então, os professores do curso pelo convite de estar aqui apresentando para vocês. Então, como a professora Fernanda falou, sobre os aspectos moleculares sobre a ecoepidemiologia, patogenicidade e aplicação biotecnológica de leveduras negras. Então, se der para explicar um pouquinho quem sou eu. Então, meu nome é Morgana Ferreira Voidaleski, eu sou bacharel em Ciências Biológicas pela UNOESC, também na turma de 2015. Logo depois que eu terminei a graduação, então, surgiu a oportunidade de trabalhar como laboratorista na unidade de videira do Laboratório de Saúde Animal da BRF. Lá eu fiquei 11 meses, e nesse período eu já iniciei, então, a especialização num curso da UNOESC, também de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar. Mas eu sempre tinha aquela vontade, então, de seguir carreira acadêmica. E foi, então, que em 2016 eu prestei o processo seletivo, então, para o programa de mestrado da Universidade Federal do Paraná em Microbiologia, Parasitologia e Patologia. E em 2018, então, eu defendi a minha dissertação e obtive o título, então, de mestre em Microbiologia, Parasitologia e Patologia. E no mesmo ano, 2 meses depois, eu já iniciei, então, o curso de doutorado no mesmo programa, também na universidade. Desde a iniciação científica, como a professora Fernanda falou, eu fui orientada dela, mas ela me chamou para fazer análises, né, de enterobactérias, de algumas amostras que uma aluna dela estava coletando no campo, e junto concomitante a isso também, eu já iniciei os trabalhos com o professor Roberto, sempre na área de microbiologia. Optei também por seguir a carreira acadêmica nessa área, porém agora, no mestrado e no doutorado, então, eu tenho me envolvido mais com a biologia molecular, então, desses organismos. Para contextualizar um pouquinho com vocês, então, as leveduras negras, elas fazem parte do reino fungi. O reino fungi, então, a gente conhece os cogumelos, né, os bolores, que são fungos filamentosos, e as leveduras. Os cogumelos, a gente conhece eles, então, pelas questões, por algumas espécies serem, né, alucinógenas, e também por alguns serem utilizados em preparações alimentícias. Os bolores, eles são esses fungos filamentosos que aparecem quando as frutas ou até mesmo o pão começam a passar por esse processo de apodrecimento. E os principais gêneros, então, associados, que são desses fungos filamentosos e que a gente vê, são o aspergillus e o penicillium. E as leveduras, elas também são utilizadas em vários processos biotecnológicos, principalmente os fermentativos, e elas também, muitas delas, podem ser associadas, então, a algumas doenças, como, por exemplo, a cândida. As leveduras negras, então, vocês vão me perguntar o que são as leveduras negras. Eu vou responder para vocês que são um grupo de fungos filamentosos. Aí vocês vão me dizer, mas então, por que leveduras, certo? Então, as leveduras negras são um grupo de fungos filamentosos, mas que quando são observados no microscópio, eles apresentam as estruturas predominantemente leveduriformes. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês vão ver essas estruturas. Negras por conta da presença de melanina nas células reprodutivas e vegetativas desses micro-organismos. Tem muitos fungos que eles são hialinos. Eles não apresentam nenhum tipo de coloração. Já as leveduras negras, quando você observa no microscópio, elas apresentam, então, estruturas acastanhadas, que facilmente você reconhece. E onde a gente encontra, então, esses micro-organismos? Eles têm uma ampla distribuição no ambiente, sendo encontrado tanto em ambientes inóspitos, como rochas, até em ambientes antrópicos. E, taxonomicamente falando, eles estão presentes em duas ordens, duas principais ordens, a ordem Catotreales e a ordem Doidearis.
A ordem Catotrialis é a ordem que a gente mais estuda. Por quê? Porque ela é formada por 5 famílias, e nessas famílias, então, tem uma diversidade de espécies, desde espécies associadas com insetos, como, por exemplo, formiga, até espécies que causam, então, infecções em animais tanto de sangue quente quanto de sangue frio. Esses micro-organismos também, eles são divididos em 3 grandes grupos ecológicos. O primeiro grupo é formado por espécies que são sapróbios ambientais. São micro-organismos que são encontrados no ambiente, em diversos substratos e que participam dos processos ecológicos. O segundo grupo, ele é formado por patógenos, ou seja, organismos que estão associados a algum tipo de infecção, porém se conhece um substrato ambiental e sabe-se que ele tem uma ocorrência ambiental. E existe um terceiro grupo, que é um grupo formado por patógenos restritos, que seriam fungos que a gente desconhece um nicho ambiental para eles, eles foram apenas isolados de hospedeiros humanos. E como eu falei para vocês, a família, dentro da ordem Catotrialis, a família Putriculaceae é a família que a gente mais estuda. Por quê? Nessa família, existem muitas espécies que apresentam ecologia dupla, como, por exemplo, o Exophiala oligosperma, que ela pode ser encontrada tanto como um fungo ambiental, como também já foi relatada como um organismo que desenvolve infecção. E aqui na imagem, vocês conseguem ver o cursor do meu mouse aqui? Sim. Sim? Então, tá. Então, como vocês podem perceber aqui, ó, existem algumas estruturas que lembram leveduras. E a coloração delas é sempre escura quando em meio de cultivo. Esses organismos, eles estão envolvidos em infecções persistentes que vão cometer animais e humanos, e essas infecções são principalmente a felifumicose, o micetoma e a cromoblastomicose. Então, a felifumicose é uma micose caracterizada pela presença de hifas desse agente etiológico no tecido do hospedeiro. O micetoma, ele é uma doença que forma grânulos, principalmente nas extremidades inferiores nos pés, e a cromoblastomicose, então, é uma doença subcutânea ou cutânea, e que a principal característica é a presença de corpos muliformes, que eu já vou mostrar também para vocês o que são. Jesus, nunca ouvi falar disso. Então, eu já também vou explicar para vocês que é uma doença que tem aqui no país, é uma doença endêmica daqui do Brasil, e que Morgana, é muito pouco estudada. Morgana, posso só xingar a Mayra? Mayra, tu não estava foi na semana acadêmica, porque a Morgana já veio e já mostrou a doença. A doença é o mesmo. Provavelmente eu estava dando aula na agronomia, porque se eu posso, eu sempre participo. Eu acho que sim, eu acredito que sim. Daí por isso que eu já tinha ouvido falar das leveduras negras. Antes disso também não. É verdade, naquele dia eu falei um pouco para vocês sobre a minha trajetória, né, acadêmica, e eu falei um pouquinho das leveduras negras mesmo, mas hoje eu vou falar tudo sobre elas para vocês. Então, a cromoblastomicose, como eu falei, ela é uma micose, que ela pode ser cutânea ou subcutânea, ela é rara, e ela é uma doença crônica e progressiva. E ela é desenvolvida após a inoculação traumática desses agentes infecciosos, então, no tecido subcutâneo. Ela é uma doença negligenciada, por isso que a professora Mayra e a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre essa doença. Então, ela é uma doença muito pouco falada. Ela comete principalmente homens, devido ela ter um link, esse link com o ambiente, então, muitas das pessoas que trabalham com essas atividades agrícolas são homens, então são os mais acometidos, e ela também, ao longo do tempo, por ela ser crônica, ela pode gerar, então, um comprometimento de algumas funções motoras, no sentido que todo o órgão, no caso, né, o braço, enfim, é tomado pela doença. Como eu falei para vocês, a principal característica dessa doença, então, é a presença de corpos muliformes. Esses corpos muliformes são estruturas que o fungo desenvolve quando ele está no tecido do hospedeiro. Esses corpos muliformes são células redondas, arredondadas, septadas, e que ocorre uma grande deposição de melanina. E uma característica peculiar é que essa doença é desenvolvida justamente por pacientes
Eu sempre me confundo. Imunocompetentes. Por conta do quê? O sistema imune vai tentar fazer essa evasão o fungo vai tentar invadir o sistema imune, e essa resposta de evasão vai gerar o corpo muniforme e vai gerar uma resposta de hiperproliferação, e não de necrose, como acontece na maioria das doenças que a gente conhece. Então, o fungo vai cada vez mais se desenvolver. E os pacientes imunocomprometidos, então, são aqueles associados à fel e fumicose, e não ao desenvolvimento do corpo muniforme que caracteriza a cromoblastomicose. As principais espécies, então, envolvidas na cromoblastomicose são as espécies do gênero Cladophallophora, Fialofora e Fonsequeia. Porém, existe uma gama de espécies que podem estar associadas, então, a casos de cromoblastomicose, como, por exemplo, alguns estudos que eu trouxe aqui para vocês, que seria a Rhinocladiella aspersa, Exophiala psicrófila. Esse caso é muito interessante, porque é o primeiro caso de cromoblastomicose causado por Fialofora verrucosa após uma mordida de cobra numa criança. Rhinocladiella similis. Aqui no Brasil, então, Fonsequeia pedrozoia é o maior agente etiológico, mas já se sabe também que existem outras espécies como Fonsequeia nubica, Rhinocladiella similis, Rhinocladiella aquaspersa. E, por exemplo, existem casos de cromoblastomicose por Fonsequeia monofora. E também existem casos de fel e fumicose causado pelo mesmo fungo. Então, a gente não tem um padrão de espécie e a doença que eles estão desenvolvendo. Porém, os casos de fel e fumicose, eles estão associados principalmente àqueles organismos que eu mostrei para vocês naqueles grupos ecológicos, que são os organismos que não se tem uma fonte ambiental conhecida deles, que seriam a Rhinocladiella mackenzie e Cladophallophora bentiana, que são leveduras negras que só foram isoladas até hoje de pacientes. E algumas espécies também pode causar uma doença subcutânea, só que é caracterizada que seria a fel e fumicose, e não a cromoblastomicose, como, por exemplo, Exophiala salmonis. E Fonsequeia pugnacius é uma outra espécie particular, porque ela desenvolve tanto a cromoblastomicose como a fel e fumicose. Esse caso aqui é um caso do Maranhão, essa espécie foi isolada no Maranhão, e trata-se de um político, uma pessoa influente, então, que convivia com a doença há muitos anos, e após, então, algumas complicações, né, no quadro da doença, ele foi feita a biópsia e a massa cerebral do paciente estava toda tomada pelo agente, por Fonsequeia pugnacius. E ele foi, então, conhecido e descrito como o primeiro agente que é capaz de causar tanto a cromo quanto a fel e fumicose no mesmo paciente. O diagnóstico, então, da doença é feito principalmente por microscopia direta, para avaliar, então, essas estruturas acastanhadas, a cultura, e o exame histopatológico para caracterizar, então, a presença dos corpos muniformes ou das estruturas de hifa. Quanto às lesões, então, da doença, elas podem ser tanto iniciais, como, por exemplo, vocês conseguem ver aqui, que se assemelha até a uma cicatriz que a gente costuma ter, às vezes, na pele, quanto lesões mais severas, como, por exemplo, a explicada aqui em C, que seria uma lesão tumoral. E muitas vezes essas lesões, elas se assemelham a outras doenças, como, por exemplo, leishmaniose ou outras micoses também. O tratamento, então, principalmente com a administração de antifúngicos, que seria o itraconazol e a terbinafrina, porém, em alguns casos, é necessário também a realização de cirurgia, uma vez que existe uma grande desistência do paciente em continuar o tratamento, porque o tratamento é longo, é muito evasivo, e acaba tendo recidiva, então, das lesões, e necessita-se, então, de uma outra forma de combinação do tratamento, né? Se vocês observarem, então, aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, eu falei para vocês que existem muitas espécies que causam a doença, e as lesões e o tratamento, ele responde de uma forma diferente de acordo com o agente etiológico que está envolvido naquele processo de infecção. Por exemplo, nessas primeiras fotos aqui, a gente vê um caso de cromoblastomicose por Fonsequeia nubica.
E na de baixo, aqui, a gente vê um caso, então, por Fonseca pedrusoi. Microscopicamente, na morfologia, os dois são muito similares, e é impossível a gente dar o diagnóstico de qual dos agentes está realmente causando a infecção. E é muito importante essa caracterização para saber qual tratamento vai ser utilizado e como o paciente vai responder. Para fazer, então, a identificação, a gente usa a técnica de extração de DNA e sequenciamento gênico. E também a análise filogenética é recomendada, por conta dessa similaridade que existe, então, entre as espécies. E que só a análise filogenética vai ser possível fazer uma diferenciação. Essa identificação, então, a gente faz através do que a gente chama, de um gene que a gente chama de barcode. O professor Glauber até comentou alguma coisa sobre barcode, só que esse, no caso, seria uma outra denominação, porque seria o quê? Seria um gene que funciona como um código de barra para a identificação desses organismos. Então, por que ele foi o gene escolhido, né? Ele é um gene que é flanqueado por duas regiões conservadas, que são a região 18S e 26S. E ele é formado por duas regiões variáveis, que é o ITS1 e o ITS2. Essas duas regiões, elas compreendem aproximadamente 269 pares de base para o ITS1 e 218 pares de base para o ITS2. E no meio, então, tem uma região conservada. Essa região conservada, ela está associada e permite classificar taxonomicamente a nível de gênero. E essas duas regiões aqui, que são as regiões variáveis, elas vão possibilitar, então, uma classificação a nível de espécie. E aqui eu trouxe para vocês verem como realmente é muito semelhante a disposição dos nucleotídeos nas duas espécies, tanto Fonseca monofora quanto Fonseca pedrusoi. E existem pouquíssimas mutações que diferenciam as duas espécies, como vocês podem ver nas setinhas. Existe também uma forma de diagnóstico através de uma técnica através do método de Malditoff, que é um método de espectrofotometria de massa, onde a amostra é aplicada, então, numa placa, o laser faz, então, essa agitação das moléculas e a ionização e aceleração das moléculas, e ele é lido, então, por um detector e forma um espectro. Esse espectro é comparado, então, com o que já se tem conhecido no aparelho, já se tem caracterizado no aparelho, e ele permite, então, em 10 minutos, identificar qual patógeno está relacionado, foi isolado de determinado paciente. Porém, esse método é muito importante para diagnóstico clínico, mas a nível epidemiológico, e é muito importante que a gente realize o sequenciamento dessas linhagens para avaliar essas mutações e diferenças que existem nos genes de acordo com as linhagens. Alguns fatores de virulência, então, que estão associados às leveduras negras é principalmente a presença de melanina. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, os conídeos de Fonseca pedrusoi foram tratados com anticorpos policlonais, que têm fluorescência, e aqui a gente consegue observar, então, essa camada espessa de melanina marcada pelo anticorpo que se ligou. A formação do corpo muniforme, como eu falei para vocês, também é um fator de virulência, porque permite, então, essa invasão do fungo pelo sistema imune, e também a termotolerância, porque eles crescem a 37 graus, então são passíveis de desenvolver infecção. Eles têm, então, a presença de fase leveduriforme, tem diversas enzimas na parede celular que permitem a sobrevivência em ambientes hostis. Eles têm vários mecanismos de adesão e de hidrofobicidade e também assimilam hidrocarbonetos aromáticos. A gente tem hoje, como modelo de estudo para essa doença, 2 insetos, que é a galéria e o tenébrio. Esses 2 modelos, eles conseguem, a gente consegue, então, reproduzir esse corpo uniforme no laboratório. Então, já foram realizados, né, esses processos de infecção, e nas setinhas aqui em cima da galéria fica um pouco mais difícil, mas aqui no tenébrio vocês conseguem ver, então,
o desenvolvimento dessas células acastanhadas e septadas, então, que se assemelham aos corpos muriformes. Porém, quando a gente trabalha com modelo de estudo de inseto, a gente não tem a resposta imunológica que outros modelos podem fornecer. E por isso que a gente trabalha também com modelos animais, que seriam os camundongos. Mas existe uma diferença muito grande entre as espécies ambientais e as espécies patogênicas quanto à resposta de infecção, porque, por exemplo, Fonsequia erecta, ela também é possível de desenvolver uma infecção, só que a infecção é muito exacerbada nos primeiros dias, e depois, com o tempo, a cobaia acaba se recuperando e cicatrizando a lesão. Enquanto o Fonsequia pedrusoi, ele tem um desenvolvimento mais lento, a infecção é mais lenta, e com o tempo, ela começa, então, inicia o processo de cronificação. Ainda assim, o modelo de camundongo não é um modelo ouro, vamos dizer assim, para estudo da doença, porque ao longo do tempo, aproximadamente uns 40 dias, o camundongo acaba se curando da doença, diferente do que a gente vê em humanos, que a doença só cronifica com o passar do tempo. Vocês estão entendendo? Precisa que eu explique alguma coisa? Para mim tá ótimo. É que é meio estranho que eu não vejo nada de vocês, então. Não tem feedback, né, Morgana? Mas tá ótimo. Tá bom. E existe, então, estudos que relacionam uma susceptibilidade genética, então, a essa doença em algumas pessoas. Por quê? Porque já se percebeu que essa doença pode acometer várias pessoas de uma mesma família. E o gene candidato, então, a essa suscetibilidade genética é o CARD9, que é um gene que já foi descrito como um gene que favorece, então, o processo de infecção por fungos no humano. Porém, no nosso grupo, então, foi desenvolvido uma pesquisa e que foi observada uma mutação no exon 2 desse gene, e uma prevalência de 53% dessa mutação nos pacientes com cromblastomicose, porém, essa mutação não pôde ser relacionada com a gravidade da doença. Quanto à ecoepidemiologia, então, da cromblastomicose, ela é uma doença que tem uma incidência maior em regiões tropicais, e as espécies de Fonsequia estão frequentemente associadas em regiões de clima quente e úmido, enquanto Cladofelofora, ela está mais restrita a clima semiárido. No Brasil, então, como eu falei, ela é endêmica do Maranhão, do Pará, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Porém, a região que mais que ela é mais frequente e que se observa o maior número de casos é no Maranhão. E assim, gente, são comunidades, a gente tem parceria com uma médica que faz o acompanhamento, então, desses pacientes lá no Maranhão, e são comunidades extremamente isoladas mesmo, sabe? Não são, ele acomete pessoas que estão na cidade também, mas geralmente são pessoas bem simples, que trabalham no campo, e que moram em povoados bem pequenos e tem pouca acesso a hospitais, enfim. Aqui no Brasil, a gente já se conhece que a Fonsequia pedrusoi é o maior agente etiológico, então, da doença, os casos são frequentemente associados a essa espécie, porém, já se sabe que existem casos de Fonsequia monoflora, Fonsequia nubica, e aquele que eu expliquei para vocês de Fonsequia pugnacis. Por que no Maranhão, então, a gente tem uma frequência de casos, uma incidência muito grande? No Maranhão, é comum a atividade extrativista do coco babaçu, e eu acho que muitos de vocês já viram em algum programa de televisão, em algum lugar, como eles fazem a quebra desse coco. Esse coco, ele é um coco extremamente rígido. A gente no laboratório já tentou até com uma serra e ninguém conseguiu abrir esse coco. E as mulheres, principalmente, trabalham, então, com a coleta desse coco e elas quebram ele num machado e batendo com um pedaço de madeira, para retirar a castanha que tem dentro e vender, então, para retirar os óleos que são ricos em que o coco babaçu é rico. Quando essas mulheres, principalmente, como eu falei, elas acabam estão fazendo essa quebra do coco, elas permanecem sentadas.
E por isso que as regiões mais afetadas, então, são as nádegas, a região das mãos, que é onde ocorre essa maior suscetibilidade de inoculação, né, desses fragmentos vegetais, e no pé, porque eles também não têm proteção nenhuma nas extremidades, então, dos pés. Morgana, se eles lavar, não, se lavar, por exemplo, o fungo teve contato ali, se lavar não retira? Uhum. Então, a gente tem alguns estudos que sugerem que sim, que essa questão, tipo, da higiene, que a gente sabe que é precária, pode ter relação com essa infecção. Só que como ele ocorre quando está no tecido subcutâneo, não necessariamente que só lavar seria uma forma de combater o agente infeccioso, sabe? Tá, então, mas teria que ter um ferimento para ter acesso, porque para ir para o subcutâneo tem que ter tido uma porta de entrada. Isso mesmo. E a gente tem uma grande pergunta que até hoje não foi respondida. Se o que acontece é que o fragmento vegetal entra e o fragmento vegetal já contém o agente etiológico, e aí ele se instala no tecido do hospedeiro, ou se as lesões que o paciente tem na mão, ou no pé, ou em algum outro lugar, favorecem como porta de entrada para esse agente etiológico. Morgana, e do jeito que ela está sentada ali, eu já estava pensando que teria outro lugar que tá. Também? Também. Então, essa é uma pergunta, assim, muito, que até hoje a gente não conseguiu responder, sabe? Se realmente ele, porque, como eu vou já mostrar para vocês também, existe uma grande incógnita, que os pacientes, eu falei para vocês que é uma doença crônica, né? Então, os pacientes, às vezes, eles têm a doença por 30 anos, e eles não vão ao sistema de saúde, porque aquela doença não interfere em nada na atividade deles, eles não sentem nada. Aí, depois de 20, 30 anos, eles chegam na unidade de saúde e o que acontece é que eles falam que eles foram mexer com uma planta e o espinho entrou, ou que nem ali do coco, eu estava quebrando o coco e uma lasca do coco entrou. Porém, a gente se pergunta se em 20 anos o paciente vai ter certeza de que foi naquele exato local que ele acabou, esse fragmento vegetal entrou no tecido e gerou a doença, ou se é possível ou não, sabe? Faz sentido, é estranho mesmo. Eu também não teria certeza. E que é justamente isso que a professora comentou. Será que a lesão, será que é muito tempo que eles permanecem com a lesão, que daí vai gerar a doença, sabe? Todas essas são perguntas que ainda a gente não conseguiu responder com as pesquisas que a gente tem. Além disso, então, para avançar nessa questão da ecoepidemiologia, que é uma questão muito importante para a cromoblastomicose, porque a gente, por exemplo, a gente vê o coronavírus, né? A gente sabe que ele é um vírus que lavando você combate. E aqui para a cromoblastomicose, a gente não consegue definir essa fonte de infecção. E para isso, então, a gente usa muito das ferramentas genômicas, como, por exemplo, nesse estudo, que foi feita uma comparação, então, do genoma dessas espécies de Fonsequeia que são associadas à cromoblastomicose. E a gente observou que as espécies de Fonsequeia patogênica, elas possuem genes que permitem com que esses fungos permaneçam e estejam presentes nas plantas. E assim, então, outro estudo foi realizado usando modelos vegetais para estudo. E a gente observou que Fonsequeia erecta, que é uma espécie estritamente ambiental, que não se conhece como agente de cromoblastomicose, ela permanece nos tecidos mais internos da planta. Enquanto Fonsequeia pedrusoi, ela permanece no tecido mais externo. Então, isso dá uma luz, né, de que sim, o fungo pode estar dentro da planta, ele sobrevive na planta, e que as espécies patogênicas, elas estão, então, mais nessa porção mais exterior, e que teria sentido, então, a hipótese de que quando você, o material vegetal perfura o tecido, o paciente ocorre a infecção. Legal. Pois é, então,
Porém, como eu falei, o nicho natural desses agentes ainda não está totalmente elucidado, porque os dados epidemiológicos são basicamente baseados em dados clínicos. E a gente relata sempre, a gente tem sempre, então, esse trauma com material vegetal associado. As amostras que foram coletadas para a minha pesquisa do mestrado, a médica contava que, às vezes, o paciente chegava e falava assim, aquela planta ali, você arranha e tem cromo, ele falava. Só que é uma coisa que não acontece quando você pega aquele substrato vegetal e tenta fazer o isolamento no laboratório. Então, como eu falei, né, toda essa questão do nicho natural das espécies, a gente tenta caracterizar por isolamento seletivo, que é um isolamento que utiliza de óleo mineral, porém a gente tem um crescimento enorme de outras espécies, de leveduras negras e mais ainda de fungos hialinos, que impedem, então, o crescimento dessas linhagens de levedura negra, porque ele é um fungo que tem um crescimento bem lento. A gente tem que fazer a identificação por PCR e sequenciamento de todos os isolados, porque não conseguimos avaliar morfologicamente quais são patogênicos e quais não são. E, atualmente, o que se tem utilizado são as ferramentas de metadados, que, como o professor Glauber explicou muito bem, né, sobre a técnica de metagenoma. Então, o metagenoma, só para relembrar, ele é uma técnica onde você faz uma extração de DNA total e você faz o sequenciamento, então, e depois tem esses reads que são montados e é feita, então, a anotação taxonômica, a análise de fatores de virulência, enfim. Porém, o que a gente tem observado, é que esses trabalhos, eles são públicos, eles estão dispostos nessa plataforma do NCBI, que é o SRA, e muitos deles, eles, por exemplo, chegam até nível de família. Eles indicam que tem a família, que tantos reads pertencem à família Herpotrichiaceae, mas eles não classificam quais espécies estão lá. Pouquíssimos trabalhos fazem isso. Então, esse artigo aqui eu trouxe para vocês, principalmente para, vamos dizer assim, inspirar os alunos de que se pode fazer uma pesquisa sem precisar ir para o laboratório. Porque, por exemplo, a gente falou muito já aqui na hora da ciência sobre bioinformática. E a bioinformática, ela é uma ferramenta que está aí para, às vezes, ter uma luz diferente do que já foi feito, sabe? Então, uma nova análise pode revelar espécies que antes não tinham sido identificadas, que foi o que aconteceu aqui. Então, a gente usou todos esses trabalhos, os trabalhos que tinham sido depositados, que eram do Brasil, e estavam públicos nesse banco, a gente fez a análise, fez o script, e a partir daí a gente identificou um número muito grande de leveduras negras e um número de substratos que elas estavam associadas. E nesse trabalho, por exemplo, a gente não teve custo nenhum com bancada, só o trabalho mesmo de tempo de rodagem na máquina. E alguém, claro, que entendesse muito bem de bioinformática. E teve uma publicação na Nature. Então, ela está em andamento, ela está em processo de revisão, mas ela foi submetida. O Roberto Morgana. Não. Oi. Morgana. Oi? Posso Oi. falar? Pode. Morgana, viu que dá para publicar Pode na falar. Nature? Viu que dá para publicar na Nature? Sim, eu falei que não dava para publicar na Nature, né? Dá sim. Mas essa revista, na verdade, não é a Nature em si, né? A Scientific Reports, que é uma revista do grupo da Nature, e é uma revista que tem publicado os artigos, assim, muito legais com essa relação, sabe, da bioinformática, técnicas novas, e se vocês tiverem interesse nos artigos que estão lá, são bem legais. E também existem outras ferramentas moleculares, como, por exemplo, a sonda cadeado, que é uma sonda, um oligonucleotídeo, né, que ele reconhece, então, ele é capaz de reconhecer o DNA dessas leveduras negras em amostras ambientais. Porém, a gente não tem a recuperação dessas espécies, mesmo a sonda sendo positiva. A gente não consegue, então, isolar ele com os métodos que a gente já tem. O que também questiona que talvez o método de isolamento pode não ser o melhor,
como também a gente pode deduzir, né, tem a hipótese de que esses organismos são uma concentração muito baixa no ambiente, e que por isso que os métodos de isolamento não conseguem, então, fazer essa recuperação das espécies. É muito importante, então, identificar o nicho dessas espécies patogênicas. Hoje a gente sabe que, por exemplo, uma planta conhecida como jurubeba, ela já foi positiva para Fonsecaia pedrusoi. Ela está frequentemente associada a algumas espécies a plantas como cactos. A mimosa pudica é uma planta que, quando se fala de cromoblastomicose, se fala dela por conta de um artigo onde o autor ele fala que recupera uma espécie de Fonsecaia de uma planta de mimosa pudica, porém ele não faz nenhum sequenciamento dessa linhagem, ele só fala pela morfologia que é Fonsecaia pedrusoi. Então, até hoje, essa planta tem sido associada de uma forma não 100% segura, vamos dizer assim, a cana-de-açúcar, e ela também está presente em substratos como, por exemplo, madeira de banho de sauna, até nas máquinas de lavar louça. E essas técnicas de biologia molecular, que envolvem, então, os genes, elas permitem que o isolamento seja direcionado e possibilita, então, como aconteceu quando a gente aplicou essas técnicas, isolar uma espécie que nunca tinha sido isolada em substratos ambientais, que foi aquelas que eu comentei com vocês, que eram patógenos restritos. E também saber que essa espécie nunca tinha sido relatada aqui no Brasil como agente de cromoblastomicose, mas que ela está presente, então, nesses substratos ambientais. E um grupo tão diversificado assim também, vocês podem perguntar assim, tá, mas e tem aplicação biotecnológica para isso? Tem. E um organismo, para ser utilizado, né, com uma aplicação assim, ele precisa, então, ter uma condição de sobrevivência em condições extremas, ele ser suscetível, então, a várias temperaturas, ter uma faixa de crescimento maior, sobreviver, então, em ambientes que têm uma disponibilidade de água menor, sobreviver contra raios UV e também escassez de nutrientes. E todas essas características estão presentes nas leveduras negras. E aquele mesmo estudo, então, sobre os genes, mostrou que existem muitas enzimas, como, por exemplo, as monoxigenases e desidrogenases, que metabolizam xenobióticos, quitina e pectinase e a hemicelulose, que são enzimas que degradam polissacarídeos, tanto em substratos vegetais quanto animais, e as lacases, que no caso as lacases são enzimas fenol-oxidase, que catalisam a oxidação de substâncias aromáticas inorgânicas, como, por exemplo, os fenóis. Todas essas enzimas, elas vão estar associadas, então, tanto ao processo de infecção, quanto a esse processo de degradação de compostos aromáticos. Por quê? Porque, como a gente pode observar aqui, a estrutura química do cresol, que é presente no creosoto, é muito parecido com a estrutura química da serotonina, que é um neurotransmissor do sistema nervoso central. A diferença, então, aqui é uma metilação e aqui uma aminação. Então, todas essas enzimas mostram que as leveduras negras podem utilizar dessas enzimas tanto para serem aplicadas como biorremediação, quanto para desenvolver, então, esse processo de doença. E existem muitos trabalhos que já relatam, então, que as leveduras negras podem usar esses compostos aromáticos como única fonte de nutrição. Então, existem trabalhos de isolamento de leveduras desses poluentes, como, por exemplo, o tolueno, o betex, e também algumas espécies que a gente testa e sabe que podem utilizar, então, só dessa fonte como fonte de nutriente. E o que caracteriza, então, esse grupo como um potencial para biorremediação de ambientes como, por exemplo, em oceanos com derramamento de petróleo. A gente sabe que o organismo, para ter uma aplicação biotecnológica, ele precisa primeiramente não ser patogênico, né?
Então, é muito importante analisar toda a ecoepidemiologia, toda a patogenicidade desses organismos, para que os que realmente não estejam associados às infecções possam ser utilizados, então, como biorremediadores. E aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos, que são a Cladophiloflora exuberans, que é uma espécie que não tem capacidade de desenvolver a infecção, e a Exophiala heteromorpha, que também não tem essa capacidade, mas elas são ótimas na degradação desses compostos aromáticos. Então, depois de tudo isso que eu falei para vocês, né, a gente ainda fica com várias perguntas. Como entender e estudar um grupo tão heterogêneo? Como que espécies filogeneticamente próximas podem ser tão diferentes? Qual a relação dessas espécies de leveduras negras com o ambiente? E será que a biorremediação por espécie de levedura negra é segura? Como que um fungo ambiental consegue se adaptar tão bem num hospedeiro? E por que pouquíssimas espécies patogênicas são encontradas em amostras ambientais? Essas e diversas outras perguntas ainda são as perguntas que movem a nossa pesquisa e que a gente busca entender sobre as leveduras negras. Então, sobre as leveduras em si, era isso que eu queria mostrar para vocês. E agora eu queria só dar uma pincelada aqui e contar para vocês, então, que juntamente, né, com o projeto de mestrado e de doutorado, no nosso grupo de pesquisa, existe a minha professora, então, coordena uma coleção microbiológica, que é a coleção microbiológica da Rede Paranaense, que ela é uma coleção que está vinculada à Taxon Online, que é a Rede Paranaense de Coleções Biológicas, e essa coleção, então, ela tem um total de 4.859 registros atualmente, que são micro-organismos, que são de 46 países diferentes. São muitos micro-organismos que são mantidos pela coleção aqui na Universidade Federal do Paraná. Então, quando vocês também tiverem algum micro-organismo que vocês queiram depositar e conservar eles, saibam que existe essa coleção e que a gente aceita esses depósitos e que é uma forma muito importante de a gente conservar esse patrimônio genético, visto que existe toda essa regulamentação agora do CIGEM e tudo mais, que está sendo bem difícil para todos os pesquisadores, né? Então, também, quando vocês precisarem, vocês sabem que existe, então, essa coleção aqui. E seria isso, então, gostaria de agradecer muito à Universidade Federal do Paraná, que é onde eu estudo atualmente. Eu fico aqui no setor de Ciências Biológicas, no Centro Politécnico. A minha professora, então, orientadora, é a professora doutora Vânia Aparecida Vicente, que é a pessoa que aparece aqui sentada na foto. Esses, então, são alguns dos meus colegas de pesquisa. Se alguém tiver interesse, pode entrar também aqui no site do programa para saber sobre edital e tudo mais. E tem colaboração, e o meu orientador, então, é o professor Sibrand Roh, que é da Universidade Radboud da Holanda, além de outros colaboradores também ao longo do mundo que se interessam e que se interessam muito pelas leveduras negras e estudam muito as leveduras negras. E eu queria só contar um pouquinho, né, onde que tudo começou. Então, tudo isso começou no laboratório que vocês bem estudam, junto com a professora Fernanda, principalmente, que foi ela que fez o convite para mim, para trabalhar com o professor Roberto. Então, a gente também fez muitas aulas de campo, que particularmente eu nunca fui muito fã, mas o trabalho do laboratório era sempre muito legal, e a gente, junto com o professor Roberto, então, desenvolvia várias atividades com o queijo, com a caracterização dessas espécies enteropatogênicas, junto com a Gisele, com a Ju, com a Fran, e depois que eu saí de lá também, foi muito importante esse período que eu fiquei no Laboratório de Saúde Animal. Falar para vocês também que a iniciação científica é comprovadamente um período de experiência, porque esse foi a parte decisiva na minha contratação no Laboratório de Saúde Animal. E aqui um pouquinho das pessoas, então, que eu convivo aqui no laboratório.
e da minha professora aqui, das minhas colegas nos congressos e tudo mais que a gente divulga, então, os nossos resultados de pesquisa. É muito gratificante olhar as fotos e ver tanta gente, sabe? Porque é isso que eu acho que a pesquisa é também, sabe? Essa forma de você conhecer pessoas, de você se conectar com essas outras pessoas e cada vez mais crescer, tanto profissionalmente como pessoalmente. E muito obrigada.